Boa noite, alunos, tudo bem? Hoje vamos iniciar a nossa aula sobre maloclusão. Esse tema que já foi falado nas outras aulas, vamos dar mais ênfase em algumas características hoje das más oclusões e como que elas verdadeiramente acometem o indivíduo. Tá? Então as más oclusões, segundo a OMS, ela fica em terceiro local nas prioridades que os nossos pacientes procuram para atendimento odontológico, ficando somente atrás da parte de cárie e da parte de gengivite, periodontite e as doenças da gengiva. Tá? Esse é um dado estatístico dado pela Organização Mundial da Saúde. Temos algumas características, alguns fatores que fazem com que as más oclusões elas podem acometer o indivíduo. Tá? A primeira seria a hereditariedade. Hereditariedade nada mais é do que a carga genética que nós carregamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares, fazendo com que muitas vezes a criança ela herde os dentes da mãe e a arcada do pai, a parte óssea do pai, ou da outra forma, onde ela pode herdar os dentes do pai e a arcada, a parte óssea da mãe, fazendo com que os dentes possam ficar muito juntos, ou seja, os dentes possam ficar apinhados ou entramelados, como na linguagem popular, ou então podemos ter muitos espaços, que são aqueles diastemas que nós vimos nas aulas anteriores. Tá? Outros fatores também, como o tamanho dos dentes, a potência muscular da face também é outro fator bem importante, ou seja, se eu sou um paciente que eu tenho grande potência muscular, se eu sou um paciente que eu tenho grande força muscular, se eu mastigo mais de um lado, se eu exerço mais diversos músculos da mastigação e da face, eu tenho também algumas probabilidades de ter algumas más oclusões. Tá? Enfermidades sistêmicas, algumas enfermidades sistêmicas estão relacionadas, traumatismos pré e pós-natal, agentes físicos e hábitos nocivos. Os hábitos nocivos são aqueles hábitos deletérios que nós vamos nos atentar bastante, deficiências nutricionais e má nutrição. Essa equação ortodôntica de Dockery, ela fala muito sobre as causas, época, tecidos e resultados, ou seja, algumas causas que fazem com que o indivíduo tenha essa má oclusão, se ela for intermitente, duradoura, ou se ela for de vez em quando, não for tão frequente, causará certos danos. Com relação aos tecidos, temos o que? O tecido muscular, neuromuscular, dentes, ossos, cartilagem, todos eles envolvidos no nosso sistema estomatognático. E os resultados é o quê? Uma disfunção, uma má oclusão, em algumas situações de displasias ósseas. Como, por exemplo, podemos dar um exemplo bem simples. Uma criança, quando ela tem o hábito deletério, parafuncional, ou um hábito de chupar chupeta, por exemplo, se o indivíduo A, ele chupa chupeta 24 horas por dia, então, com certeza, essa época, esse hábito dele, trará uma má oclusão diferente de um indivíduo que usa a chupeta somente para dormir. Então, nós temos que avaliar realmente esse uso, se é intermitente, se é contínuo, que leva em consideração esses resultados finais que nós vamos ter de acordo com as más oclusões que alguns hábitos ou diferentes hábitos irá ocasionar. Aqui nós temos os planos. Plano coronal, aqui vocês já estudaram em anatomia. Plano coronal ele vai dividir o indivíduo em duas partes anterior e posterior, ou seja, frente e trás. Temos o plano sagital, que vai cortar o indivíduo ao meio e vai dividi-lo em partes direita e esquerda. E temos o plano transversal, que vai dividir o indivíduo em duas partes também, sendo superior e inferior. Esses planos anatômicos eles vão ser interessantes para avaliarmos algumas más oclusões. Como, por exemplo, de má oclusão, temos essa overjet ou trespasso horizontal, que eu já falei bastante em aula para vocês. Características de paciente classe 2, né? Aquele paciente que é mais dentucinho, ou seja, onde o osso maxilar ele desenvolveu mais que o mandibular ou a mandíbula desenvolveu menos. Ou então, combinado, o osso maxilar desenvolveu mais e a mandíbula desenvolveu menos. Nós temos provavelmente também uma vestibularização de incisivos centrais superiores que ocasionam esse espaço, onde a régua aqui está medindo, e vocês podem ver no computador, que é chamado de trespasso horizontal ou overjet. Outro grande exemplo de má oclusão é a sobremordida ou overbite, ou seja, aquela mordida profunda, onde o paciente, onde a borda do incisivo superior, ela alcança quase a parte gengival, a parte cervical,
dos dentes inferiores, ou seja, quando o indivíduo fala, não expõe muitos dentes, no sorriso não expõe muitos dentes inferiores, somente os dentes superiores, causando o que a gente chama de sobremordida, ou overbite, ou também mordida profunda. Mordida aberta anterior. Essa aqui é uma bem característica, geralmente acomete os indivíduos na fase de dentição mista, decídua para mista, né? As crianças que possuem aqueles hábitos de chupar dedo, aqueles hábitos de chupar bico, aqueles hábitos de respiração bucal também pode ser algumas características que acometem, que fazem com que o indivíduo possa ter esse tipo de má oclusão, tá? Então nós temos uma mordida aberta anterior, ou seja, os dentes anteriores, eles não ocluem nos dentes inferiores, causando esse espaço, que é justamente o espaço onde o indivíduo coloca alguma coisa, ou o dedo, ou a chupeta, e faz com que esses dentes não se toquem, não ocluam na parte anterior. Junto com a mordida aberta anterior, nós temos também a mordida aberta posterior. Olha só, percebam que a parte anterior, ela oclui, ela se toca, diferente da parte posterior, onde não tem toque. Nós temos esse espaço, até ocupado pela língua, e faz com que o indivíduo tenha essa mordida aberta posterior, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, podendo ser somente de um lado ou combinada dos dois lados, em ambos os lados. Mordida cruzada anterior. Essa mordida cruzada anterior, ela é característica de paciente classe 3, ou seja, aquele paciente onde o osso mandibular ele cresceu mais do que o maxilar, ou combinado, o maxilar cresceu pouco e a mandíbula cresceu mais, fazendo com que nós tenhamos uma mordida invertida, ou seja, uma mordida cruzada. Lembra que a relação de mordida correta são os dentes maxilares cobrindo os dentes mandibulares? Aqui nós temos uma mordida invertida, ou seja, uma mordida cruzada anterior, onde os dentes mandibulares cobrem os dentes maxilares, causando esse espaço, tá bom? Temos também algumas características faciais do nosso paciente, aquele paciente que tem a mandíbula mais protruída, ou seja, o paciente que tem um queixo maior, mais proeminente, fazendo com que a parte facial dele também fique bem prejudicada, tá certo? E aqui nós temos a nossa classificação de Engel, né? Podemos classificar, lembram? Primeiro molar superior oclui no sulco do primeiro molar inferior. Nós teríamos o quê? Uma classe 1 de Engel. No caso aqui nós temos o quê? O primeiro molar superior ocluindo distal em relação ao primeiro molar inferior. Por isso nós temos uma classe 3 de Engel. Ou seja, todos os dentes maxilares, inclusive a mandíbula, provavelmente, está à frente da maxila, tá bom? Mordida cruzada posterior, temos a mordida cruzada anterior, que se relaciona aos dentes da frente, e também temos uma mordida cruzada posterior, bem característica, que nós podemos ver ela só de um lado, do lado esquerdo. A do lado direito está normal, sendo que a do lado esquerdo, os dentes superiores, os dentes maxilares, eles ocluem na face interna, na face lingual dos dentes inferiores, causando uma mordida cruzada posterior, bem visível nessa figura, nessa imagem. Tipos de má oclusão. Os tipos de má oclusão, elas se definem geralmente na classificação que iremos utilizar, na classificação de Engel. Engel foi um autor que designou as mordidas com relação à classificação dentária. Lembra que a gente conversou? Somente classificação de molar. Ah, professor, o paciente não tem molar, então é impossível termos uma classificação de Engel. Classificação de Engel, ela relaciona o primeiro molar superior com o primeiro molar inferior. Nesse tempo, ele classificou as más oclusões somente com dentes, somente classificações dentárias. Ele não levou em consideração o perfil ósseo, o perfil esquelético, que nós vamos estudar nas aulas posteriores, tá? Então vamos lá. Classificação de Engel, nós temos a classe 1, como eu já falei para vocês, a cúspide vestibular do primeiro molar superior oclui no sulco principal do primeiro molar inferior, ou seja, nós temos uma classe 1 de Engel, tá? Classe 2 de Engel, percebam, olha onde a cúspide está. A cúspide mesovestibular do primeiro molar superior está o quê? Está mesial em relação à mandíbula do primeiro molar inferior. Então nós temos uma classe 2 de Engel. Provavelmente esse paciente ele tem um perfil esquelético que classe 2 também. O osso maxilar possivelmente é maior do que o osso mandibular, fazendo com que os incisivos centrais sejam mais vestibularizados, tá? Provavelmente terá o que também?
característica de overjet, que nós vimos nos slides anteriores. E a última figura nós temos a classe 3 de Engel, ou seja, a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior, ela oclui onde? Oclui distal em relação ao dente, ao sulco principal do primeiro molar inferior. Ou seja, então os dentes mandibulares estão à frente, estão mesializados em relação aos dentes maxilares. Então aqui provavelmente nós teremos o quê? Uma mordida em topo ou uma mordida cruzada, consequência do osso da mandíbula, que cresceu mais do que o osso da maxila, ou os dentes mandibulares, eles ficaram o quê? Mais vestibularizados em relação aos dentes maxilares. Então, alunos, tudo bem? Estão conseguindo compreender, conseguindo entender um pouco do nosso conteúdo? Falando um pouquinho mais sobre as classificações de Engel, nós vamos ter alguns exercícios depois para fazermos também, que vamos fixar melhor esse conteúdo. A classificação de Engel, como a gente já falou, então aqui eu vou colocar a classificação de número 1 de Engel, que eu já falei para vocês naqueles exemplos, não vou ficar repetindo muito, que é tudo que a gente já conversou, onde a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui o sulco principal do primeiro molar inferior. Volto a falar, se não tivermos molares, não temos como fazer a classificação de Engel. E lembrando, podemos ter a classificação de Engel sendo de um lado, simultâneo com a do outro, ou seja, podemos ter classificação de Engel número 1 do lado direito e esquerdo, ou podemos ter classificações diferentes do lado direito e esquerdo. Por isso que quando fizerem os exercícios, é bom verificar bem qual lado vocês estão fazendo. Por exemplo, podemos ter um indivíduo classificação de Engel 1 do lado direito e classificação de Engel 2 do lado esquerdo, tá? Então prestem bastante atenção quando forem avaliar. Então, essa paciente nós podemos avaliar o que? Ela tem um perfil harmônico, aqui nós temos uma foto de vista lateral, aqui nós temos uma foto de vista frontal e aqui nós temos uma foto dela sorrindo. Notem que essa foto do meio, de vista frontal, ela tem selamento labial? Sim ou não? Verificamos que ela tem selamento labial. Então, possivelmente ela é uma paciente classe 1 esquelética, tá? É uma grande característica, uma forte característica do paciente ser classe 1, tá certo? Agora vamos olhar a parte dentária, classificação de Engel, como nós estamos avaliando, como é o foco da nossa aula hoje. Temos o que? Classificação de Engel. Vamos achar os molares. Então nós temos molar superior, molar inferior, cúspide, ocluindo no sulco, tá? Vista frontal, não temos overjet, percebam, não temos mordida cruzada, não temos mordida em topo. Nós temos uma relação harmônica entre os dentes maxilares e os dentes vestibulares, tá? Bem posicionados. Do lado esquerdo nós temos também a mesma relação de molar, mesma classificação de Engel. Cúspide vestibular do primeiro molar superior, ocluindo no sulco principal do primeiro molar inferior. Então, nesse caso, dessa paciente, temos a classificação de Engel número 1 dos dois lados, tá? Se forem colocar no exercício, caso caia um caso desses, podem colocar somente classificação de Engel, classificação 1 de Engel, que eu já vou saber que é simultâneo, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. E essa paciente, podemos observar o quê? Uma paciente mais jovem, né? Toda a dentição dela é permanente. Vocês concordam aí? Alguém consegue visualizar algum dente descido? Eu creio que não, né? Então, nós temos o quê? Vários dentes apinhados, vários dentes com falta de espaço, dentes lingualizados. Então, nós vamos avaliar essa paciente com relação a Engel. Vamos olhar o quê? Para dentes molares, tá? Nós temos o quê? Vamos olhar para molar. Não interessa se os dentes anteriores estão apinhados ou para trás, para frente, tortos. Enfim, vamos olhar somente a classificação de molares. Então, nós temos classificação de molar o quê? Classe 1. Por quê? Cúspide mesovestibular ocluindo no sulco principal, tá? Molar superior com o molar inferior. Aqui nós temos a parte do lado direito e vamos aqui para a vista lateral do lado esquerdo. Nós temos a mesma relação. Então, a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco principal do primeiro molar inferior. Então, essa paciente é classe 1 de Engel dos dois lados, ou seja, do lado direito e do lado esquerdo. Outras características dentárias que nós podemos também colocar são os dentes o quê? Girados, dentes apinhados, faltas de espaço, dentes lingualizados. Percebam que os laterais dela estão lingualizados. Mas, como classificação de Engel, temos classe 1 de Engel.
tá? O perfil dela também, apesar dela ter faltas de espaço, mas é um perfil harmônico, nós podemos visualizar na vista lateral. A vista frontal dela, percebam que ela tem selamento labial, uma grande característica também do paciente classe 1. E ela sorrindo, ela expõe bastante dentes, ou seja, os dentes dela são muito grandes para o espaço onde eles deveriam estar, para a maxila e mandíbula dela. Classe 2 de Engel. Classe 2 de Engel, como o desenho aqui está mostrando, ela está o quê? Mesial em relação à mandíbula. Lembrem que se tiver como classificação em relação à mandíbula, ela está distal, tá? Então sempre leve em consideração ou maxila ou mandíbula. Por exemplo, aqui nós temos classificação de Engel 2. Por quê? Porque o sulco mesovestibular está mesial em relação à mandíbula. Porém, se nós formos avaliar os dentes mandibulares, ela está o quê? Distal em relação à maxila, tá certo? Só essa consideração que nós devemos avaliar. Temos também essa imagem, tá? De um paciente classe 2, um paciente jovem, dentição toda já permanente, né? Então nós temos a foto lateral do lado direito, uma foto frontal e uma foto lateral do lado esquerdo, tá certo? Vamos avaliar onde está a cúspide do primeiro molar superior. Está aqui, ó. Então a cúspide do primeiro molar superior, vejam que ela está à frente do sulco. O sulco estaria mais ou menos aqui, ó. Então ela está quase cúspide com cúspide. Então nós temos uma relação que o primeiro molar superior está mesial em relação ao primeiro molar inferior. Nós temos uma classe 2 de Engel, tá? Do outro lado, do lado esquerdo, perdão, nós temos uma outra imagem, uma foto, conseguimos visualizar melhor, onde a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior está mesial em relação ao sulco principal do primeiro molar inferior. Percebam que temos uma relação quase cúspide com cúspide, ou seja, esses dentes maxilares estão mais à frente. Aí, resumindo, podemos ter problemas somente dentários ou podemos ter problemas ósseos, tá? E, consequentemente, outra característica de um paciente classe 2 de Engel é o que? O overjet. Percebam aqui nessa foto lateral que nós conseguimos ver um espaço entre a borda incisal do primeiro molar, dos dentes incisivos superiores e a distância da borda incisal dos incisivos inferiores. Mesma coisa do lado esquerdo, olha só a distância que temos, tá? E aqui temos uma foto de vista lateral. Eu não achei a imagem frontal dele, mas provavelmente pela imagem lateral, esse paciente ele não teria o quê? Não teria selamento labial. Ele não teria os lábios encostando um no outro, tá? Justamente pela relação dos incisivos superiores. Essa imagem aqui nós temos uma teleradiografia lateral, onde os incisivos superiores estão muito vestibularizados. Olha só a inclinação deles, ele está muito vestibularizado, fazendo o quê? Com que o lábio superior fique protruído, fique levantado, e, consequentemente, o ângulo nasolabial dele fique fechado, fazendo com que ele fique com essa aparência, esse perfil de paciente dentucinho, por exemplo, né? Para a gente fixar melhor, tá certo? Temos também a divisão 2. Esse é um paciente que é classe 2, do lado esquerdo, tá certo? Classe 2 do lado esquerdo. E nós temos uma subdivisão, temos uma divisão 2. Por que essa divisão? Essa divisão vai levar em consideração aos dentes incisivos superiores somente, tá, gente? Então, voltando aqui, temos um paciente classe 2, ou seja, cúspide mesial em relação a sulco principal do molar inferior, e nós vamos avaliar os incisivos dele. Percebam que os incisivos laterais, eles estão vestibularizados em relação aos incisivos centrais. Então, nós temos uma relação de divisão 2. Paciente é classe 2 de Engel e divisão 2, tá? Vou voltar aqui no slide anterior, que eu não falei sobre a divisão 1, tá bom? Então, aqui, esse paciente aqui que a gente acabou de estudar, ele tem um overjet, como nós avaliamos. Ele é um paciente classe 2, como nós avaliamos os dentes molares. E nós temos uma labioversão. Temos uma labioversão, ou seja, os dentes superiores estão protruídos, estão para a face do lábio, tá bom?
Então nós temos uma divisão 1, na qual os incisivos superiores estão tipicamente em labioversão, ou seja, os 4 incisivos estão vestibularizados, diferente do paciente classe 2, que tem subdivisão 2, onde os incisivos centrais superiores estão lingualizados, ou seja, estão para a face lingual ou face palatina em relação aos incisivos centrais laterais superiores. E vamos finalizar com a classe 3 de Engel. Classe 3 de Engel nós temos uma relação molar, ou seja, primeiro molar superior, primeiro molar inferior, cúspide, mesovestibular do primeiro molar superior está o quê? Distal em relação à mandíbula, tá? Lembrando que é distal em relação à mandíbula. Se formos levar em consideração a maxila, ela está o quê? Mesial, tá certo? Então, bastante cuidado com os conceitos e classificações. Aqui nós temos uma paciente, tipicamente classe 3. Vamos avaliar o perfil dela. Aqui nós temos uma foto lateral, tá? Aqui nós temos uma foto frontal. Percebam como o sulco nasogeniano dela está bem marcado. Nós temos o lábio dela bem pobre, né? Ou seja, um perfil bem reto, se a gente for avaliar, porque não temos vestibularização de incisivos superiores. E provavelmente o osso mandibular dela, nós podemos ver, o terço inferior está bem desenvolvido. Então nós temos uma deficiência mandibular, podendo também ter uma deficiência maxilar ou combinada dos dois lados, tá? Então aqui seria uma classificação, um estudo do perfil facial dela. Porém, vamos ao que é o objetivo da nossa aula hoje, classificação de Engel, tá? Então vamos avaliar. Aqui nós temos o primeiro molar superior ocluindo com o primeiro molar inferior. Percebam que era para ele ocluir no sulco principal, e ele está ocluindo o quê? Distal em relação ao sulco principal, fazendo com que tenhamos uma maloclusão de classe 3. Aqui uma foto de vista frontal dos dentes, uma foto dentária, e nós temos o quê? Uma paciente que tem mordida o quê? Podemos observar que é uma mordida em topo, ou seja, os dentes superiores ocluem com os dentes inferiores, não deixando nenhum espaço, tá? Podendo, possivelmente, se não for corrigida essa mordida, ela ficar uma mordida o quê? Uma mordida classe 3, que é uma mordida cruzada anterior, tá certo? No outro lado, na foto lateral do lado esquerdo, nós vamos ter o quê? Uma relação molar bem classe 3. Percebam bem, olha onde está o primeiro molar superior dela e olha onde está o primeiro molar inferior. Então nós temos uma relação classe 3. Nessa foto aqui, podemos observar, ó, aqui na frente, a oclusão dos dentes anteriores, temos mordida quase em topo, ou podemos dizer que já temos um pouco de mordida cruzada anterior. Outra paciente bem jovem, também diagnosticada com maloclusão classe 3, tá? Vejam, percebam que o perfil facial é bem parecido, face alongada, terço inferior mais desenvolvido, sulco nasogeniano bem marcado, lábio superior invertido, bem pobre, tá? Os ossos malares ou os ossos zigomáticos são bem achatados. Então, esses pacientes eles têm o perfil bem característico, perfil facial. Vamos para o perfil, para a classificação dentária. Classificação dentária, temos o que? Classificação dentária classe 3 do lado esquerdo. Temos classificação dentária classe 3 do lado direito, levando em relação ao molar. E temos uma mordida em topo, na parte anterior. Percebam que ainda não está cruzada, mas se não for tratado, provavelmente essa mordida irá ficar cruzada, tá bom? Espero que tenham colaborado com o ensino, com o aprendizado, e estarei aqui durante todo esse período para esclarecer as dúvidas. Vou mandar e enviar o material para vocês. Muito obrigado pela atenção e continuem os estudos.